Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala de Estar do Grupo Editora Antena, Jornal Antena, Roca Salles e Jornal de Relvado. Obrigado aos nossos patrocinadores, porque sem vocês a gente não traz conteúdos especiais para os nossos ouvintes. Obrigada do Agro, agropecuária especializada em rações para animais, sementes, forrageira. Do Agro, esse é o nome. Decor, móveis e decoração. Não quebra a cabeça andando por aí buscando móveis. Procure a loja Decor para deixar a sua casa linda e confortável. Supermercado Brate e Puro Pescado. Vale a pena dar uma passadinha lá no Supermercado Brate e ao lado tem o Puro Pescado, onde você vai encontrar carnes especiais, carnes exóticas, inclusive. Supermercado Brate e Puro Pescado em Encantado. Centro Óptico, tem mais de 30 anos no mercado, com óculos de qualidade, óculos de sol, óculos de lente, sempre cuidando da sua visão e iluminando o seu olhar. Centro Óptico, na esquina do Hospital Santa Terezinha de Encantado. Obrigado aos nossos patrocinadores. Muito bem, hoje nós temos aqui na Sala de Estar convidadas especiais, convidadas muito queridas, inclusive uma delas foi minha aluna. Eu gosto sempre de dizer, porque é tão bom, é tão assim, gratificante quando a gente recebe aqui ex-alunos. Elas são 3 advogadas, Clarice Bos Gonzatti, Dargela Calvi, Elisa Piovesana. São formadas em diferentes espaços de tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre desafios, sobre conquistas e, é claro, os projetos que estão fortalecendo cada vez mais a presença feminina na advocacia. Então, vamos apresentar para vocês a Clarice Bos Gonzatti. Se alguém não conhece Encantado, vai conhecer agora. Seja bem-vinda, Clarice. Eu vou fazer a mesma pergunta para as 3, vocês vão se apresentar rapidinho, dizendo nome, tempo de formada, né, e o que mais gostam na advocacia. Obrigada por esse convite, pela participação. Boa noite, Ângela. Boa noite aos ouvintes e aos leitores do Antena. O meu nome, como a Ângela já disse, é Clarice Bos Gonzatti. Eu atuo já e sou formada há 40 anos. Me formei pela PUC, em Porto Alegre. E atuo desde então aqui em Encantado. E quando aqui cheguei, só tinham 8 advogados homens. Posso até citar quem eram. Eram os 3 Pedros, Dr. Pedro Maioli, Pedro Silveira e Pedro Laude, que não era formado. Na verdade, ele era rábula, mas na época podia, mas ele, na verdade, tinha que ter alguém que assinasse por ele. Aí tinha o doutor Cali Schaefer, o doutor Nédio Marchesi, doutor Marcos Tonin, que depois eu vim a trabalhar com ele, doutor Jorge Moreira e o doutor Décio Facchini. E eu cheguei e disse: aqui tem uma mulher. Vamos abrir as portas. Vamos abrir as portas. Que eu estou chegando. Inicialmente fiz uma visita no escritório de todos eles para me apresentar, mas só um deles devolveu a visita ao meu escritório. Foi o Dr. Marcos Tonin. E não foi fácil. Não, eu imagino. No início não foi fácil. E eu digo assim que as minhas colegas devem sentir a mesma coisa. Até hoje não é fácil ser mulher nesta profissão. Acredito que em muitas outras também. Sempre existe, o machismo perdura até hoje. Dargela. Agradeço, Ângelo, o convite. A Ângela é minha professora da 5ª série, na 6ª série, no Farrapos, né?
Essa pessoa que eu admiro muito, porque sempre, né, trazendo projetos novos para a comunidade, com esse olhar que tu tens para a comunidade. Acho muito obrigada. Interessante. Então, eu me formei pela Unisc em 2003. Agora, em setembro, dia 13, vamos fazer 22 anos, então, de formada, né? Sempre vi no direito a questão, um propósito social, por isso que eu procurei o direito, essa questão. Eu tinha muita vontade de alguma forma, sempre fui muito indignada com determinadas questões de desigualdade, de injustiça, e eu vi no direito essa porta de tu trabalhar o propósito social, a questão da cidadania. Então, foi isso que me motivou, né, a questão do direito. Trabalho aqui em Encantado desde 2007, eu tenho um escritório próprio, mas antes disso eu trabalhei com um colega, foi com o Dr. Jorge Calvi. E aí, assim, a questão do direito, num primeiro momento eu fiz pensando na questão do concurso público, mas eu peguei uma época, fiz a Escola Superior do Ministério Público, mas eu peguei uma época em que ficou uma janela bem grande aí sem ter concurso. E eu queria concurso na época para o Ministério Público, e esse concurso veio sair, acho, 5 anos depois de eu estar formada. Então, como eu, né, tinha que começar a trabalhar, fiz a Escola do Ministério Público e voltei para Encantado, ainda com a intenção de, vou começar a trabalhar, mas conciliar os estudos, né, ficar estudando, quem sabe, né, conciliar as duas coisas. E eu me lembro que quando eu vim para cá, voltei, então, conversei com o Dr. Jorge, o Dr. Jorge me disse, não, se quiser vir trabalhar comigo, tu pode conciliar esses dois espaços, né. Mas também teve uma situação aí, antes de eu começar lá no Jorge, conversei com o Dr. Luciano sempre procurava alguém para o escritório, e eu fui conversar com ele, e disse, olha, eu tenho essa intenção de concurso, eu quero ficar estudando, eu quero conciliar as duas coisas. E eu me lembro uma coisa que ele me disse, que eu lembro seguido, que ele me disse assim, olha, pelo que eu estou conversando contigo, tu vai começar a advogar, tu não vai mais querer concurso. Mas será? Ele não deve estar certo. E eu disse, né, já tinha conversado com o Jorge anteriormente e tudo, então fui trabalhar com o Jorge, e daí tu começa a advogar, no primeiro momento tu tenta conciliar, mas tu vê que não é possível e ao mesmo tempo tu se apaixona pela advocacia, pelo direito. Daí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja advogando. E aí deixaste o concurso de lado. Sim, não tem mais interesse. Nem cheguei a fazer o concurso para o MP, que era o que eu inicialmente queria. Seguir, então, na advocacia. Muito bem. E a Elisa Piovesana, que a Elisa eu não conhecia a Clarice, conhecia a Dargela, não conheço. Então, Elisa, é 2 vezes assim, prazer, né, te conhecer e que tu aceitaste o convite, né, para vir até aqui. Imagina, eu queria agradecer hoje a presença, né, e a oportunidade de estar aqui hoje contigo, Ângela, muito obrigada. Foi realmente um convite um pouco inesperado, eu fiquei bem contente. Eu sou advogada formada pela Universidade de Caxias do Sul, já faz 3 anos, na verdade. Me formei bem na época, no finalzinho da pandemia, em 2022, a gente se formou de máscara e tudo. Foi ali um momento bem difícil, eu lembro que a gente ia para a formatura, a gente não podia nem se abraçar, né? A gente foi realmente de máscara, o contato era mínimo, mas foi um momento muito bom. Ali, no início, eu pensava, nossa, eu vou fazer concurso, né? Era algo que eu gostava. Eu sempre pensei que eu gostaria de ser juíza. Durante toda a faculdade, eu tinha esse pensamento. Mas no momento que eu me formei, passei no OAB, eu pensei, nossa, que diferente, né? Porque eu estagiei o tempo todo na área jurídica durante toda a faculdade. E eu comecei a pegar um gosto que eu jamais pensei de início que eu ia pegar, né? Como a doutora comentaste também. Então, daí, em seguida, eu fiz uma especialização em Direito Militar. Após, eu fiz uma especialização em Direito de Família, que é hoje a minha área de paixão. Fiz também Conciliação Judicial, onde eu atuo nos Sejusques. Fiz, na época, junto à comarca de Caxias do Sul. Após, eu iniciei também algumas conciliações em Encantado. Faço em Pelotas também, Capão da Canoa e Canoas. Depois disso, eu me apaixonei totalmente pela resolução de conflitos, pelo diálogo, pela empatia, pela acolhida que a gente consegue ter ali com os clientes, com os conciliandos. Eu me tornei moderadora dos grupos de estudo da Escola Superior de Advocacia,
onde eu e mais 2 colegas a gente ministra um curso sobre resolução de conflitos, né, onde a gente ensina ali profissionais já formados na área do direito, advogados, professores, a como resolver questões de uma forma mais empática, né, promovendo o diálogo entre as partes. E para mim, né, eu acho que o direito ele é algo fundamental na minha vida. Eu me identifico muito, é algo que eu consigo ter trocas muito valiosas com as pessoas, né? E logo em seguida, né, bem recentemente, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências, muito em questão que eu estou realmente apaixonada pela área de resolução de conflitos. Estou fazendo pela Universidade de Caxias do Sul também, e estou finalizando agora uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Olha, o currículo está extenso. Ó. Essa Obrigada. mediação de conflitos que vocês 3 trabalham, né? Sim. Como é que é o resultado disso? É uma coisa que tem um bom resultado? Olha, nas minhas eu consigo um bom resultado. A Dargela e eu somos mediadoras cíveis e eu sou mediadora de família também. E eu consigo, hoje em dia eu praticamente faço só família. Nessas de família eu consigo muitos resultados. Tenho tido excelentes resultados, diga-se assim, né? Porque, na verdade, não é uma audiência, a gente vai lá para conversar com as partes. E nessa conversa a gente consegue fazer com que as partes, elas podem ir acompanhadas de advogado, tudo, mas a gente explica, inclusive, aos colegas, que ali aquele momento é das partes conversar conosco, com nós mediadores. Não com o advogado que acompanha. Com o advogado vai ali, a gente explica, tem todo um procedimento que a gente conversa desde o início, explica que o advogado está ali para auxiliar nas coisas técnicas, se houver um entendimento Sim. e tal, mas que ali eles estão para conversar conosco. E aí a gente começa a conversar, explicar que se eles não resolverem a situação deles, é um juiz que vai resolver. E como seria bom que eles próprios construíssem a sentença da vida deles, que eles mesmos resolvessem como vai ser a guarda dos filhos ou do filho, que eles mesmos resolvessem como vai ser a convivência, que não se chama mais de visita, né? Porque um pai não visita um filho, o pai convive com o filho, né? Como vai ser a partilha, até a partilha dos bens a gente faz. Então, olha, tem sido extremamente produtivo, sabe? No começo eu achei que não fosse ser tão produtivo, mas tem sido bem produtivo mesmo. Chega a ser... Eu saio de lá feliz. Quando dá certo, quando família, eles conseguem... A Raquel Cadori e eu que somos de família. Inclusive foi ela que me incentivou Sim. muito a fazer o curso e ser também. Vamos, tu vai ver, tu tem todo o perfil para ser... E aí a gente conversa assim, que a gente sai de lá leve, sim, é gostoso quando sai que tu consegue, e nas cíveis também, né? A gente sai de lá... É gratificante. É gratificante, assim, quando a gente sai e conseguiu resolver, e a gente faz com que a pessoa entenda que ela mesma pode resolver, seja civil, seja família, ela mesma pode resolver o problema dela e chegar em casa naquela noite e dizer assim, pai, eu resolvi o meu problema e eu posso dormir em paz. Posso pôr a cabeça no travesseiro e ver que eu resolvi todo aquele problema, aquele emaranhado, e às vezes são processos que estão ali há 3, 4, 5, até 6 anos, e eles conseguem resolver numa hora, 2 horas no máximo, que a gente fica conversando, e resolvem, e saem de lá satisfeitos, e nos agradecem. Tem que ver como é gratificante. Normalmente são 2 advogadas junto. É tu com outro ou tu vai sozinha? Sozinha. Ah, sozinha. Sozinha. E tu, Isso, a Dargela? Sim, também? Sou então mediadora civil, né? Certificada pelo Sejus, que nós temos formação pelo Tribunal de Justiça, né? E nas mediações, como a doutora Clarice falou, se prioriza ouvir as partes. Então, muitas vezes, o que está lá no papel não é exatamente aquilo que as partes estão realmente sentindo, né? Então, quando um ouve o outro, se coloca no lugar do outro, tu consegue muitas vezes construir em conjunto um resultado. Obviamente que muitas vezes
não se chega a um acordo. Mas pelo menos as partes tiveram a oportunidade de se ouvir, porque numa audiência tradicional, né, elas vão aí e é ouvido de uma forma muito formal, e na mediação não, tem todo um acolhimento, tem todo feito um trabalho, um preparo antes de acolhida dessas partes que vão aí. O papel do advogado ele é fundamental, porque ele traz toda aquela questão técnica, mas como a doutora Clarice falou, se prioriza ouvir as partes e que juntos, né, se constrói. E o mediador, na verdade, não está aí para julgar, né? Nós estamos aí como uma ferramenta para construir esse entendimento entre as partes. É assim, Elisa? É realmente assim. Até quando a gente faz um acordo, né, e chega no final da sessão, os advogados e as partes agradecem, a gente fica muito, muito agradecida, e é uma sensação, assim, sabe, de complemento, que a gente conseguiu auxiliar a pessoa a resolver, às vezes, um processo de anos, né, que ela não conseguia sozinha. Já teve casos que eu peguei que as duas partes nunca na vida tinham se falado e tinha um processo de anos andando. Elas nunca tiveram a oportunidade de sentar uma do lado da outra para conversar e tentar resolver os problemas delas, né? E a gente tenta informar e deixar elas bem à vontade, acolher as partes e informar que elas são protagonistas da vida delas, né? Se for um assunto que é possível resolver sem deixar um terceiro imparcial, no caso de um juiz, decidir, elas têm esse direito, se elas estarem, né, de acordo. E é aquilo que eu sempre falo, inclusive nas aulas de moderação, que por mais que quando a gente faz um acordo, sempre vai ter uma parte que talvez não vai ficar tão bom quanto ficaria, né? No final, quando há uma decisão do juiz, geralmente um ganha e outro perde. Mas quando tu faz um acordo, as duas partes vão ter que ceder para chegar ao meio termo. E que geralmente esse acordo ele vai ser muito mais benéfico para ambas as partes, né? E é nesse momento de acolhida que a gente recebe as partes, tenta deixar eles mais confortáveis, né? A gente tenta identificar os sentimentos, as questões, o que trouxeram eles ali, para que a gente consiga ali encaminhá-los, né, para um diálogo, né? A gente promove o diálogo para eles, que muitas vezes eles não têm o mínimo de contato, né? Às vezes o processo está andando, os advogados estão de dois lados opostos e os clientes não sabem a situação. Não se encontram. Não se encontram. E normalmente quantos encontros é possível fazer? Infinitos. Não tem um limite? Não tem limite. Teve uma de família que a Raquel fez 19 encontros. Mas eu não entendo se não tem um limite. Pode fazer. Não. Pode ir fazendo e pode ir conversando. Mas eles nunca vão se encontrar, porque às vezes um não quer o acordo. Não, mas aí a gente nota. A gente nota nas pessoas. Aí marca novo, e marca novo, e marca novo. Pode ir marcando, pode ter. As pessoas têm que diversos. concordar, né? As partes têm que concordar. Sim, porque às vezes tem uma parte que diz, não, eu não quero, e é assim e pronto. Não quiser. Foi feita uma mediação, não teve um acordo e as partes... Porque muitas vezes acontece, vamos remarcar essa mediação, vamos amadurecer, né? Daí é marcado. Agora, se as partes diz não. Daí o processo vai seguir o curso normal. É que tem requisitos. Isso. É voluntário. É voluntário, A sim. parte tem que querer. Ela tem que dizer. Tanto é que, no final, quando a gente esclarece todo o procedimento da mediação, a gente tem que perguntar para as partes. Vocês concordam em participar? Se um deles disser não, acabou ali. Mas, nesse caso da Raquel, eles concordavam em participar, porque existia parte de acordo e parte não. E outra coisa que a gente tem aqui também é a oficina da parentalidade, que é uma coisa muito boa. Da Argela e eu damos aula nessa oficina também. A gente fez esse curso, a Raquel também dá aula, e a gente dá esse curso principalmente para preparar os pais separados ou separandos ou divorciandos, porque tem a união estável, tem aquele casal que só teve uma relação e dali saiu um filho, tem os que tiveram só união estável, tem os que foram casados. É para eles se prepararem com relação aos filhos, porque eles, Ângela, como eles usam os filhos, para mandar recado. Teu pai não está pagando pensão, com quem tua mãe está saindo. Então, a gente prepara os pais sobre a história de não usem a criança como
Uma arma, né? Uma arma de vingança, às vezes. O recado, criança, né? Mandar recadinho. O recado se mande em vocês, adultos. A criança não é garoto de recado, né? Então, a gente ensina muito, passa slides, passa filmes de crianças depondo o sofrimento delas. Olha, né, Dangela, não tem pai que não saia de lá agradecendo e dizendo, meu Deus, como eu aprendi, como eu vou mudar o meu tratamento a partir de hoje, porque realmente é muito educativo. Mas é nessa situação, de pais separados. Já para eles aprenderem a lidar com os filhos. Aprenderem a serem pais, na verdade, né? A serem pais e mães. Assumirem responsabilidades, exatamente, né? Para evitar a alienação parental. Então, falamos sobre conflitos. Agora eu quero saber um pouquinho, curiosa, da história de cada uma. A Clarice, né? Eu vou chamar Clarice porque, né? Aqui a gente está num bate-papo, nós estamos numa sala, né? Bate-papo. A gente está até tomando um chazinho aqui da Baldo, tá, pessoal? Então, fazer um brinde aqui. Pedir para a Baldo patrocinar. Patrocinar, né? Acho que está precisando. A Clarice, tu foste a primeira advogada mulher, né? Aqui em Encantado. E vocês têm diferentes épocas de formatura. Vamos sair aqui, da máquina de escrever, a gente foi para o fax, a gente foi para o WhatsApp, e agora a inteligência artificial, e a gente está aqui debatendo tudo isso. Então, eu quero saber, já com a Clarice, que ela tem mais tempo de formada, como foi, Clarice, passar essa transição toda? Não é fácil, né? Então, eu comecei a trabalhar com uma máquina mecânica, Olivetti, né? Tinha que fazer força com os dedos. E são 40 anos, né? Digitando. A Unimed nem lê mais as minhas digitais, eles liberaram as digitais já. Aí, depois dessa Olivetti mecânica, eu passei para uma Olivetti elétrica, que eu estava comentando com as meninas antes, ela tinha uma esfera que escolhia as letras. Também comentei que eu trocava com o seu Casimiro as esferas para a gente mudar as letras. Depois dessa IBM elétrica, eu comprei uma IBM eletrônica, que daí já não era esfera, era margarida, era uma coisa maior. E depois para o computador. Aí eu tive que fazer curso para me atualizar. E assim, e aí tu tem que ir fazendo curso, não adianta. Para as máquinas, não, mas quando veio o computador, eu tive que fazer curso para aprender o Word, para aprender o Windows, para aprender. Aí comprei inclusive os livros, né? E para ter no computador também, porque senão naquela época tudo era vendido. Hoje em dia os computadores já vêm com os programas, naquela época, na minha época era vendido. Tinha que comprar. E aí fui fazer cursinho de Word para aprender, começar a fazer as petições e usar o computador, enfim. E tudo foi assim, tudo foi mudando. E aí quem faz inventário sabe, hoje em dia tu tem que fazer, para fazer um inventário, tu tem que estar cadastrado no Cefaz, na Secretaria da Fazenda, e aí tu tem que fazer uma DIT para colocar os bens da pessoa lá do inventário, ou numa separação também. Tem coisas que eu faço para colegas hoje em dia, colegas mais jovens que eu, e eles não têm, e eu faço para eles. Então, assim, se tu não evoluir, não tentar evoluir, tu para no tempo. Ou tu tem que ir lá pedir para alguém fazer para ti, ou tu evolui. Senão tu fica parado no tempo. Tinha colegas dessa época que eu falei lá, não vou citar o nome porque não vem ao caso, que teve uma época que eu era juíza leiga, não tinha ninguém para trabalhar, teve o doutor Secato me botou, fiquei 6 anos de juíza leiga também, e tinha um colega que chegou, eu dei uma decisão, ele disse, não, eu vou agravar, doutor, no juizado especial não tem agravo.
Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Então, sabe, tu tem que, se tu tá na profissão, tu tem que correr e ir lá e Aprender. Tu tem que aprender. Então, assim, ó, não foi fácil. Aí tu tem que correr atrás, tu tem que ir te adequando às novas regras. Então, assim, ó, eu fiz até júri. Não atuo no penal, mas lá no começo, quando a doutora Marilene Bonzanini Sim. veio para Encantado, que a gente foi numa comissão a Porto Alegre, porque nós estávamos sem juiz, vinha o juiz de Arroio do Meio trabalhar aqui, então era complicado, porque o juiz substituto de outra comarca vinha atender aqui, dificultava para a gente muito. Então a gente fez uma comissão, eu me lembro que o seu Adroaldo era prefeito, então foi assim, foi prefeito, foi presidente de Câmara, foi muitos advogados, eu acho que nós estávamos em 20 pessoas. Nós fomos para o tribunal solicitar que viesse um juiz. Aí o presidente do tribunal nos disse o seguinte, que tinha a doutora Marilene Bonzanini, que era recém passada no concurso, e que ela não poderia vir porque ela era de Roca Salles. E aí o que ia ter? Muito impedimento, porque Roca pertencia à nossa comarca. Então, em muito processo, ela ia ter que se dar por impedida, porque ela ia julgar os processos de Roca Salles, e aí tem parentesco. Não dá. Mas, enfim, ela veio. Ela veio e, nossa, foi uma querida, assim. E ela me botou num júri. Disse, não, doutora, vai fazer, não é difícil. Pô, eu sou virginiana, né? Quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça. E aí era um afogamento, para mim era um afogamento, mas aí diziam que o cara tinha matado o outro dentro do rio. Aí eu peguei e fui para Lajeado com o doutor Curvelo, que era do IML, e fui lá tomar uma aula com ele. Como é que funciona isso? Fui com o processo embaixo do braço, fui lá e ele me explicou tudo. E aí o promotor era novo também, aí ele perguntou para a doutora Marilene, e a advogada de defesa, não, ela não faz penal, ela não sabe nada. Que era tu. Que era eu. Ela não sabe nada de penal, não te preocupa. E aí eu fui lá e comecei a defender a minha tese, e eu absolvi de 7 jurados, eu absolvi de 6-1, cara. E aí... Isso que tu não sabia nada. Aí depois ele dizia, daí nós fomos almoçar no Marsala, era o Marsala ali quando existia. Ele dizia para a doutora Marilene, junto comigo, né, nós todos ali almoçando, como que é isso que ela não sabe nada, ela absolveu o cara, daí nós todos íamos, eu digo assim, mas eu defendi porque daí ele não tinha água no pulmão, ele tinha água no pulmão, ou seja, ele morreu afogado. Eu disse assim, ó, quem prova que o cara foi lá e afogou? Ele bateu a cabeça e caiu e morreu afogado. Eu fiz essa defesa. E aí, como que ele tinha... Por que ele confessou? Ele confessou o crime que ele teria matado. Eu digo, mas claro. Aí eu perguntei, eu não conhecia nem o cara respondia em liberdade. Aí, quando eu cheguei ali, o júri era ali na Casa de Cultura hoje. Foi nativa dele, foi nomeada pela doutora Marilene. Por isso que eu digo, ela me botou nessa, né? Aí cheguei ali, como é que o senhor confessou? Ele disse assim, mas na delegacia eles me botavam um saco na cabeça e dizia, tu confessou? Eu dizia, não. Tu matou? Eu dizia, não. Eles me botavam o saco na cabeça de novo e dizia, tu confessou? Eu dizia, não. Me botavam até que eu disse, sim, eu matei. Porque eu ia morrer sufocado. E eu usei essa tese. E ele foi absolvido. Foi absolvido. Dali ele foi embora para casa livre. Ele já estava livre, estava com liberdade, mas foi livre para sempre. Clarice, quando tu chegaste aqui em Encantado como a única mulher, como foi assim? Tu sentiu alguma rejeição? Ah, sim, como eu disse, fui visitar todos os 8 colegas, só um me atribuiu a visita. Eles não tinham endereço? Ah, tinham, na verdade, assim, o doutor Irno, na época não existia sala nenhuma no térreo, assim. Aí eu fui no doutor Irno, eu vim de Porto Alegre, né? Porto Alegre, para te alugar, tinha que ter 2 fiadores e tal. O doutor Irno me alugou ali no prédio dele, ali do lado da Casa de Cultura, no primeiro andar em cima.
sem fiador. Eu disse, mas doutora, eu posso lhe dar um fiador? Não precisa, nada. Eu achava a coisa mais estranha a facilidade, né? Aí passei um tempo ali, depois disso, meu sogro me cedeu uma sala aqui na galeria do prédio deles ali, e o Toninho tinha um escritório nos fundos da galeria. Certo. Aí o Toninho passava daí, mas o Toninho foi me visitar lá ainda, quando eu tinha lá. Daí o Toninho passava todo dia ali. Nessa época o Toninho era advogado do Estado, se chamava advogado do Estado porque ele era professor antigamente. E aí teve um negócio do Estado que passaram para quem era professor para fazer a defensoria, Exato. que hoje em dia é defensoria. E aí o Toninho que fazia isso. E aí o que o Toninho fez? Ele tinha muito trabalho na época e eu nada, né? Eu nada. E aí ele começou a me passar os processos da defensoria e eu fazia tudo. Fazia inicial, fazia defesa e ele só dava para ele assinar. E num desses dias, eu indo para o fórum, o Pedro Laude me ataca na rua e diz assim, tu que tá fazendo as coisas do Toninho, né? Eu disse, não, por quê? Não, as petições dele mudaram. Aí contei pro Toninho, aí passou uns meses, aí o Toninho me convidou para trabalhar com ele. Com ele. Porque ele achou que o Pedro Laude ia me convidar para trabalhar com ele, daquela história do doutor Pedro Laude precisava de alguém que... Já tinha uma disputa ali. E aí eu vi muita coisa na minha profissão. Uma vez a gente foi chamado para andar gorda, o filho matou o pai. Olha, gente, passei por muita coisa. Depois teve outra situação que a gente tirou, em Guaporé, tirou o marido de dentro de casa. De noite o marido voltou, matou a mulher. Sabe? Muita coisa triste também. Sim. E muita coisa boa também. Mas tu foi abrindo portas também, né, Clarice, para outras mulheres, certeza, né? Daí a Dargela ali, ó. Tá chegando. A Carol Bozeto. Isso. Tem a Carolzinha, que era de Lópolis. E aí eu estava fazendo um trabalho para a tia dela aqui, a mulher do Perete aqui, que é tia dela, a Nitinha. Sim. E aí eu precisava uma procuração do pai da Carol. Nossa, a Carol era desse tamanho. E eu cheguei lá na casa deles para pegar a assinatura do seu Bozeto. E a Carol deve ter me achado o máximo. E ela me disse isso quando a gente fez o curso ali de mediação. Ela disse assim, eu fiz direito por tua causa. Olha só. Porque eu achei o máximo ser advogada. Eu te achei o máximo. Eu digo, Carol, que coisa mais linda tu me dizeres isso, né? E ela repete isso, eu fiz direito por tua causa. Então, assim, me sinto gratificada também por ter aberto esse caminho para muitas, Muitas, né? Exatamente. Isso foi uma inspiração, né? Para outras, inspiração, com certeza. E a Dargela? Bom. Como passou essa transição? Máquina de escrever com o teu pai. Isso, meu pai tinha escola de datilografia aqui em Cantá. Exatamente. Era professor. Mas tu aprendeu datilografia com ele. Datilografava muito bem. E eu acho que a questão depois no computador, o digitar, também tem bastante destreza pelas aulas de datilografia que meu pai também. Eu também fui professora, né, de datilografia. Mas então, como eu vinha falando, quando eu comecei a advogar em 2004, lá trabalhando com o Dr. Jorge, e eu peguei uma fase, então, já era computador, né, eu trabalhava com computador, tinha algumas poucas máquinas de escrever ainda nos escritórios, no próprio fórum, porque muita coisa ainda era preenchida, tinha algumas coisas de intimações, enfim, que eram preenchidas à máquina. E com relação a essa questão, eu lembro assim, dessa questão da mudança que veio vindo lá no início, a gente tinha muito da questão do presencial, né? Então, todos os dias se ia para o fórum, né? Então, todos os dias tu tinha aquele momento, em todos os escritórios era assim, tu tinha a caixinha dos processos que deveriam ser devolvidos, né? As petições que deveriam ser protocoladas, né? Então, tu pegava, né, em determinado horário do dia, cada escritório tinha a sua organização, pegava e ia.
Na época que eu comecei a advogar, então, o fórum era um centro administrativo, né? Então, a gente ia aí fazer o protocolo, e a questão também das audiências, era tudo muito presencial, era tudo muito presente. Tu estava, então, sempre em contato com os colegas, enfim. Era bom, né? Era muito bom esse contato, essa convivência. E eu fiquei aí no Jorge, trabalhando com o Dr. Jorge, acho uns 2 anos, e eu tinha um desejo de ter o meu escritório de advocacia, meu escritório próprio. Mas, ao mesmo tempo, a questão, como é que eu abri um escritório? Tem toda a questão do aluguel, né? Telefone, secretária, enfim. E eu fui amadurecendo essa ideia e, em um determinado momento, a Cristina Castoldi, da empresa Cristal, me convidou para trabalhar na Cristel, fazer jurídico, né? Essa parte jurídica do trabalhista. Eu vi aí uma oportunidade, né? Porque eu não precisava ter aquela preocupação, se vai entrar algum valor no escritório ou não, para manter as despesas. Conversei com o Jorge, disse, olha, vou ter que sair, enfim. E daí, em 2007, eu abri o meu escritório, né? Eu fiquei de 2007 até 2023 no prédio do sindicato, né? Uma boa relação aí com o pessoal. Na época era muito a questão do ponto, porque era próximo do fórum, próximo do INSS, né? Que são áreas, trabalhava com o INSS, trabalho, né? Questão do direito previdenciário. E chega um momento aí em que, né, dá uma virada em tudo isso, que é a pandemia, né? Então, a gente vinha de um processo em que a gente tinha tudo no presencial. Eu fiz pós-graduação no presencial, que eu, após em processo de trabalho, em trabalho e previdenciário, eu fiz presencialmente na Univates, mas aí quando chegou, né, depois acabou. Hoje em dia as pessoas fazem as pós online, tanto é que a minha pós em direito empresarial, eu fiz ela online já, né? Então, como eu ia dizendo, a gente vinha desse dia a dia do fórum, desse dia a dia com os colegas, de ir na OAB tomar um cafezinho, daí se encontrava com os colegas, ficava aquela questão do corredor do fórum, de troca de informações, e daí vem a pandemia e tira, né, tudo isso. Acho que para a advocacia foi um momento bastante difícil, porque nós ficamos um bom tempo parados, né, tanto na questão de não ter o trabalho em si, e até se reorganizar para hoje ser essa questão do virtual, né? Então, a Elisa está ali escutando, ela pensa, meu Deus, eu não peguei a máquina de escrever, nem o fax, nem... Ela já chegou, né? Com tudo pronto. Não, tudo online agora, Elisa. Tudo online, diferente da doutora Clarice, né? Eu já nasci na era tecnológica. Na era digital toda, né? Isso. Então, desde muito nova, já tinha telefone, já tinha, né? Exato. Já tinha acesso à internet. Então, quando eu ingressei na faculdade, eu acho que foi em 2017, eu acho que ainda era a era dos processos físicos. Sim, eu fazia estágio. E eu lembro que na época dos estágios eu tinha que fazer protocolo no fórum. Eu ia lá com um monte de documentos, voltava com mais um monte para o escritório. Na época, o meu primeiro estágio foi com o Felipe de Areta. Logo após, né, no início da faculdade, eu acho que no segundo ano da faculdade veio a pandemia. E daí foi aquela coisa, o que vamos fazer, né? Como é que vai ser as aulas? Porque as aulas foram todas suspensas. Eu não lembro na época se ficou 1 mês ou 2 suspensas as aulas, até para ver o que ia acontecer, se realmente, né, a pandemia ia se agravar. E nisso a pandemia foi se agravando, as aulas ficaram totalmente online, elas eram síncronas ao vivo, a gente abria o Google Meet, professor da faculdade ou de casa dando aula, e a gente com a câmera ligada e o microfone, né? A gente tinha que sempre estar ali interagindo para ganhar a presença. E nisso metade da minha faculdade foi totalmente virtual. Né, eu me formei virtualmente em função da pandemia, né? E foi, assim, um momento muito difícil, porque a gente não podia sair de casa, a gente não podia sair com os amigos, a gente não ia para o fórum, né? Porque estava tudo virtual. Eu ia do estágio para casa para aula de noite, né? Eu fazia no turno noturno, às vezes de manhã no vespertino também.
E todo o contato com as amizades, com os colegas foram totalmente virtuais. Tanto que hoje eu tenho colegas que eu nunca vi na vida e são super meus amigos e que a gente continua conversando, né? A oportunidade ali que o meio virtual nos trouxe. Quando eu me formei, já existia o EPROC ali em 2022, totalmente virtual, prazos, tudo já era uma facilidade, né? Pouco contato eu tive com o processo físico de papel, para dizer a verdade, muito pouco. Tenho agora em alguns processos, mas ainda assim são muito poucos. E as nossas audiências, como praticamente 90% delas são todas virtuais, a gente pode fazer de qualquer canto do mundo. Né? O que vocês acham nesse sentido do virtual? O que se ganha e o que se perde? Eu não gosto. Se perde muito o contato. Se perde. Se perde pessoas, eu acho, né? Se perde o afeto. Se perde olho no olho. Olho no a olho. audiência presencial, mas você não sabe o que é diferente, Ângela. É outra coisa. Porque, na verdade, na virtual, a pessoa pode estar ali lendo uma coisa, ela pode estar lendo uma testemunha, por exemplo, pode estar lendo uma coisa que alguém deu para ela ler. Certo. Entende? Ela pode estar enganando até o juiz ali. E presencial, ela tem que estar falando o que ela tem que dizer. Entende? Então, assim, eu acho que tudo, eu não gosto de fazer mediação virtual. Né, Dagela, né? Eu faço conciliação virtual. Tu faz conciliação virtual. Eu prefiro fazer tudo presencial. Eu vejo que tem muitos que gostam da questão do virtual. As vantagens do virtual é a questão reduz distância, né? Eu hoje, por exemplo, teria uma audiência lá em Vacaria. Eu fiz ela do meu escritório, com as testemunhas no meu escritório, com o cliente no meu escritório. Se não fosse essa possibilidade, eu teria que ir até Vacaria, me deslocar, né? Então, ela encurta essa distância, encurta o caminho. Mas deixa muito dessa questão do contato mesmo com a pessoa, né? Mas hoje tu pode, né? Também tem audiências que já são realizadas de forma presencial, tu pode pedir, né? Se tu sentir que aquele momento, aquele caso precisa de uma presencial, tu pode peticionar e requerer que seja presencial. Mas é que nem os cursos, as aulas, né? Tu fazer presencial não é outra coisa? É outra coisa. Tu conversa com o colega, tu olha pro professor, tu faz uma pergunta. O virtual, ele é frio. É frio. Sábado né? Ele não tem emoção. Sábado nós tivemos um encontro da OAB ali no Clube Comercial e nós estávamos falando que como era bom a história da gente se encontrar no fórum. Uhum. Como a Dagela disse antes. A gente parava, conversava com os colegas, tinha aquele encontro. Agora ninguém mais vai no fórum. A gente não encontra ninguém. Tomava um cafezinho com a Simone. Né? Eu ainda vou, em razão da diretoria, da GEL. A gente tem as mediações. Nós temos as mediações, então. Mas o fórum é vazio hoje em dia, aquela coisa fria, sabe? Então, assim, olha, meu Deus, como era bom quando a gente tinha esse contato todo com todo mundo. Então, na verdade, se perde mais do que se ganha. Perde mais. Como diz o ditado, o virtual, ele aproxima os de longe e afasta os de perto. Exatamente. Né? Tu aproxima os de longe, mas os de perto tu se afasta. Não, e assim, o contato, inclusive, com o juiz, sabe? Claro. Com o promotor, sempre era melhor. Teve uma vez um caso aqui, ainda com a doutora Marilene, ela e a promotora me chamaram. Doutora, venha cá que a senhora tem que resolver o problema. O que foi? Tem um caso aí de Roca Salles que o pai trabalha de noite e a mãe quer matar o filho. Era um gurizinho pequeno. Eu não era casada ainda, mas eu morava sozinha. E daí não tinha casa de passagem aqui, não tinha nada, não tinha abrigo, não tinha nada. Tá? Nós temos que resolver. Tá? E aí, eu fico com ele, então. Eu vou pra tua casa. Sem uma peça de roupa, sem nada. Fui pro Bertozzi e comprou roupa. Comprei toda a roupa pro menino. Fui para casa com ele, fui dar banho de chuveiro. Ele dizia para mim, na minha casa eu só tomo banho de Mestela. Cheguei no dia seguinte, Toninho, o que é Mestela? Mistela. Mestela. Ele me disse, Clarice, é gamela. Eu não sabia o que era Mestela. O guri ficou comigo 7 dias. Olha aí depois o pai e a mãe se acertaram, resolveram, na verdade separaram mesmo, mas resolveram que os avós iam ajudar a cuidar, enfim, vieram buscar o menino. Mas daí cuidei 7 dias do menino,
porque estava aquela história que a mãe ia matar o menino para resolver a situação. E a gente sabe que matam mesmo, né? Tem acontecido Tem muito, acontecido né? muito. Que... Então, para resolver a situação, fiquei com o menino 7 dias. Olha só. Bom, já que eu estou aqui, né, com essas 3 advogadas aqui, cada uma com uma história mais bonita que a outra, nós vamos falar um pouquinho sobre comissões que eu sei que vocês participam. Agora, quais são? Eu gostaria que vocês contassem aqui para os nossos ouvintes que comissões são essas dentro da advocacia que vocês participam. Eu sou da comissão de mediação. Então, como a gente já falou bastante da mediação, eu vou passar para a Dagela. Bom, então assim, eu sou estou como presidente da Comissão da Mulher Advogada. A Comissão da Mulher Advogada, assim, para, né, as pessoas entenderem a nível de Estado, ela foi criada no ano de 91, tá? Existe uma resolução que rege as comissões, então, de uma forma bem ampla. Dentro da OAB, da seccional, né, que é a OAB estadual, existem várias comissões. Então, a Comissão da Mulher, do Jovem Advogado, da diversidade, né, de diversidade social, da Previdência, né, são inúmeras comissões. Aqui na nossa subseção, nós não temos todas, a gente tem algumas que se entende que são importantes, que é a do Jovem Advogado, da Mulher e a da Mediação, né, são as que a gente tem. E eu estou, então, como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, qual é o objetivo, a finalidade dessa Comissão da Mulher Advogada? É de fortalecer o papel da mulher enquanto advogada no mundo jurídico, na sociedade, buscar aperfeiçoamento através de oferecimento de cursos, de palestras, de encontro, e também difundir a questão dos direitos da mulher na sociedade. Então, cabe, enfim, à Comissão da Mulher levar o conhecimento, né, porque o papel da advocacia é essa defesa da cidadania, então, através disso. E assumir agora, nesse ano, né, vai até a nossa gestão até 2027, né, Clarice? Isso. Clarice é a nossa vice-presidente aqui da diretoria da OAB. E dentro desse nosso trabalho, na comissão, então, estou eu, nós temos a colega a Caroline Bozeto, a Graziele Coferri, a Bruna Gomes, a Bruna Toldo, e acho que somos... e a Josiane Gracioli. Então, essas são as meninas que fazem parte da comissão comigo. Nós fizemos no início do ano, em homenagem ao Dia da Mulher, então, um happy hour, onde a gente tratou do tema empreendedorismo, né, da gestão dos escritórios de advocacia, porque uma coisa que a gente não aprende na faculdade é isso, essa parte da administração, da gestão. Então, a gente trouxe uma pessoa para conversar sobre esse tema, e foi bem bacana, e também um momento de conversa. Tivemos, né, participando da Conferência da Mulher na Cidade da Advocacia, agora em agosto, em Porto Alegre. E o nosso próximo momento, então, com as colegas advogadas, vai ser agora no dia 24 de setembro, onde a gente vai trazer uma colega que vai falar sobre a inteligência artificial aplicada no direito, porque a gente vê que é algo bem, né, bastante necessário para esse momento, né, que a gente está vivendo. E, paralelo a isso, nós temos um projeto que está sendo desenvolvido a nível de OAB estadual, que é o OAB Vai à Escola, né? Esse projeto ele tem como finalidade difundir nas escolas, levar o conhecimento da violência doméstica, né? Mas também buscando na escola as necessidades que, de repente, a escola tem. Então, esse projeto que nós ainda não implementamos aqui na nossa subseção, mas é o nosso próximo passo, é esse de levar à escola essa informação. Por quê? Porque a violência doméstica, né, a partir do momento que um professor, que alguém tem conhecimento, existe uma obrigação legal de qualquer pessoa que tomar conhecimento levar essa informação adiante. E com isso, acho que quanto mais informações as pessoas tiverem, mais denúncias vai ter, mais fácil vai ter de se
trabalhar essa situação. E não só a violência doméstica, mas muitas vezes pode ser que a escola traga, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre bullying. Então a gente vai lá e vai falar sobre o bullying para aquelas crianças, enfim. Então esse é um próximo projeto da Comissão da Mulher que vai contar também com as colegas, né? Já conversei com a Clarice para fazer parte, porque a gente, como a ideia é ir para as escolas, nós só somos em 6 da comissão, mas nós somos muitas mulheres na advocacia. E um dado, eu até perguntei essa semana para a Simone, que é a nossa secretária, como é que nós estamos de mulheres, né, aqui, quantas advogadas? Então, assim, os últimos dados que nós temos inscritos, nós temos 115 mulheres inscritas como advogadas. Aqui? Em Encantado? Em Encantado. Clarice, tu não abriu uma porta, tu abriu uma porteira? Nesse número, Ângela, tem advogadas que estão licenciadas porque passaram algum concurso público. Existem advogados que não advogam. Que não exercem, elas né? São advogadas que estão pagando a sua OAB ou estão licenciadas. Então, esse é o número. E o número total de advogados era 236. Então, nós somos praticamente 50% hoje da advocacia da nossa subseção são de mulheres. Mas muito legal. Sábado lá, o número de mulheres era maior que de homens. Sim, nós até contamos. Era maior que de homens. Então, assim, esses são os projetos da comissão, né? Bem legal. Esse da escola, a Elisa também deverá participar, não? Esse que vai à escola, justamente falando sobre bullying, eu estava lendo alguma coisa essa semana, que a questão do bullying, a escola vai ser notificada também, caso não denuncie, caso passe, sabe, mão na cabeça, coisa e tal, porque é muito sofrimento. A criança sofre muito. Né? Os pais podem não reconhecer, mas esse trauma vai sendo levado vida adiante e a escola vai ser notificada por omissão, caso saiba e não denuncie aos órgãos competentes. Não nenhuma providência. Exatamente. A Elisa também faz parte disso, não? No momento ainda não, sobre a OAB vai à escola. Mas, na verdade, eu participo da comissão da Mulher Advogada Estadual. Eu faço algumas participações, não estou tão ativa ali na comissão. Eu participei recentemente na produção de um artigo científico para o livro Elas na Advocacia, que é feito e promovido pela Comissão da Mulher Advogada Estadual, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, onde eu abordei nesse capítulo, né, a necessidade de maiores implementações de políticas públicas, né, para fomentar ali que as mulheres consigam ter maiores espaços na sociedade. Certo. Hoje nós estamos em vulnerabilidade social, mulheres, crianças e idosos. Né? Frente, né, à nossa crise climática, e foi um dos pontos que eu abordei também, nós como mulheres precisamos ocupar espaços mais de poder, porque em uma sociedade, né, onde a grande maioria dos espaços de poder são ocupados por homens, e na realidade as mulheres estão na ativa, né, às vezes muito mais que eles, se a gente for ver nas comunidades, as agentes de saúde, a grande maioria são mulheres. Né, e a importância de ter melhores políticas públicas para fomentar a participação dessas mulheres, dar voz a essa população. Né? Bem legal, isso aí. Eu tirei isso, Ângela, que até hoje existe essa preocupação. A OAB tem comissão de mulher para... Eu acho que vai existir sempre. Há 40 anos eu vim aqui. Tu tá ouvindo isso, né? É uma isso luta não constante. Para, eu né? lembro assim que eu ia na época a gente pertencia à OAB de Lajeado, nem existia a OAB aqui, então eu ia para as reuniões em Lajeado, em Estrela, quando faziam Estrela, a Estrela também pertencia à OAB de Lajeado. Eu ia em todas as reuniões porque eu achava um absurdo que não cobravam consulta. Eu vim de Porto Alegre, todo mundo cobrava consulta, né? Consulta, claro, vai no advogado, paga consulta, que nem o médico. E aqui ninguém cobrava. Se um ia cobrar, aí eles diziam, mas o fulano não cobra, o fulano... Eram só 8. Sim. Mas daqueles 8, daí um não cobrava, o outro também não, outro... Aí só eu ia cobrar, não adiantava, né? Certo. Eu ia sair perdendo igual, porque daí eles iam sair do meu escritório e o outro que não ia cobrar. E o no vizinho. E eu ia nas reuniões e falava,
até que eu parei de lutar, né? Porque eu era voto perdido sempre. Sempre, sempre. Então, e até hoje não cobro. Sim. Até hoje. Mas tem várias não profissões cobro, que não cobram, né? Que não cobram porque... Então, Mas na verdade, só o médico cobra. São médicos. Só o médico cobra. Então, isso é uma coisa que vocês imaginam que no futuro vai acontecer? Não sei. Da Gela, não vai ou sei, não eu vai? Porque essa questão Da consulta. Eu acho que depende muito de cada profissional, a forma como tu aborda, como tu vai colocar. É isso. difícil, Muitas né? vezes mas embora assim, a gente tem sim uma tabela da OAB, A gente precisa com cobrar. valores onde está prevista a questão da cobrança. Eu acho que é uma coisa muito cultural também. Né? Imagina, olha só, a Clarice começou a advogar há quantos anos e isso veio, né, se estabelecendo. Então, uma questão de mudança de cultura, enfim, mas eu acho que o ideal seria que se... Até para a valorização da da profissão. Né? Sim. A gente estuda 5 anos ali, são 5 anos puxados. Sim. Eu comecei minha faculdade em janeiro de 79, me formei em dezembro de 83, 5 anos puxados ali, todo dia indo para aula, todo dia indo para aula, e chega a pessoa, senta ali na tua frente. Quer dizer, o médico defende a vida da pessoa. E nós defendemos a segunda coisa mais importante, que é o bem. O bem da vida. O bem da vida. Mas o bom é que vocês têm essas comissões, né, que estão pavimentando projetos futuros. Ah, sim. Pode ser que tu não veja todos os projetos, mas elas mais, né, que estão começando agora. A OAB tem assim, procurado participar de muitas Sim, coisas. de muita agora coisa. Também eu vou participar de uma que vai ter o dia da Semana do Trânsito, né? E a CFC, junto com a Brigada, junto com a Polícia Rodoviária, vai ter uma noite ali no Sicredi que a gente vai palestrar sobre o trânsito. Isso é muito legal. Sobre os perigos do trânsito, Sim. né? Que as pessoas não respeitam. E eu vou participar disso porque o Jorge não quer. E aí tudo que ele não quer, ele passa para mim. O Jorge é Jorge Calvi, advogado. Que é o presidente, que é o presidente. Então eu vou fazer essa parte também, porque é interessante, né? O CFC como empresa que dá os cursos, né? Passa as carteiras para as pessoas, dá formação. A Polícia Rodoviária, porque é quem fiscaliza. A Brigada Militar também, que atende todas as ocorrências. E nós que entendemos da legislação, então, né? Nós fizemos a defesa, né? Fazemos a defesa e sabemos a responsabilidade civil do trânsito, né? O quanto é preocupante o trânsito. Cada vez mais tem mortes no trânsito. Muito bem, mas eu quero saber algum fato engraçado que aconteceu na vida de vocês aí na advocacia. Alguém lembra alguma coisa inusitada, assim? Uma vez eu fui constituída por um rapaz do interior, porque tinha uma moça que estava grávida e dizia que era dele, e ele dizia que não era dele. Ele dizia, não fui eu nunca saí com ela, nem pensar. E na época o juiz era o Dr. Paulo Filipão, que por sinal sou madrinha de casamento dele. E aí foi feito o DNA, né? E veio 95% de probabilidade que ele era o pai. E eu cheguei um dia, doutor Paulo, eu vou pedir outro exame, esse aqui não. Ele ria que ele era gordinho, assim, não sei se conhecia. Não conhecia. Ele era gordinho, ele se jogava na cadeira para trás. E ria, doutora, não me faça isso, 95%, o que a senhora quer mais que isso? E eu ria com ele. Daí fizemos audiência. Vamos ouvir a menina, né? Vamos ouvir a menina. Tá, mas e aí, tu saíste com ele por quê? Chegaste a ter relação com ele? Ah, mas ele me tenteava. Aquele tenteava, ficou. Aí eu olhei o doutor Paulo fazia assim, pra vir, e eu aqui pra vir.
Sim, mas como assim? Não, mas ele me tenteava, tinha que ver como ele me tenteava. Gente, aquele tenteava ficou na nossa história, depois que ela saiu, ele saiu, eu de São Paulo. Ficamos no tenteava. Então, essas são as coisas engraçadas E aí, que acontecem. aí ela cedeu, né? Foram muitas, Não, e aí ele muitas ficou como tentativas. pai, né? Muito tenteava, né? Então ficou como pai mesmo, e teve que pagar alimentos e tudo. E deu. E a Dargela, lembra alguma coisa? Pois é, sempre tem situações que quando a gente está entre colegas a gente lembra, assim, né? No momento, assim, me passou agora uma pela cabeça, logo que eu comecei a advogar, ainda lá no escritório do Dr. Jorge, veio um senhor. E ele chegou lá, pediu para ser atendido, e daí eu fui atender, e na época era uma sala, assim, então tava com duas, eu trabalhava lá numa das mesas, na outra, na época era que era estagiário, o Rafael Mercurito, que hoje trabalha na Justiça Eleitoral, acho que no Frederico Westphal. E essa, né, a Rafaela também, a doutora Rafaela, na época estava lá também, e essa pessoa veio para ser atendida e ela começou a dizer que ela tinha um chip instalado. E que ela queria, né, descobrir quem que tinha colocado aquele chip lá. E daí tu não pode rir, né? Tu tá entendendo? É difícil, né? Mas E a daí, gente tem que se manter, mas né? como é que foi que colocaram esse chip no senhor, né? Porque você vai que tinha um chip Sim. mesmo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não, que tinha sido quando ele estava dormindo e não sei o quê. E ele me disse, tu quer ver? Eu disse, meu Deus, onde que sabe que tá esse chip? The chip. Daí ele disse, não precisa, né? E daí tu já começa a ver que a pessoa também não é uma pessoa normal, que ela tem alguma, né? E daí ele começou, que ele queria abrir a boca, que era dentro da boca, que Ai, tinha meu chip Deus. e tal. Então a gente, porque, né, querendo ou não, uma pessoa que tá aí, ela buscou atendimento, tu tem que dar uma condução, por mais engraçada que era a situação. Daí eu me lembro que daí a gente falou, não, tudo bem, mas a gente não tem muito o que fazer aqui, quem sabe o senhor procura, né, um familiar do senhor, conta o que aconteceu, que daí vão providenciar, mas nós aqui no momento a gente não tem o que fazer. E daí foi, mas eu me lembro que um bom tempo a gente ficou nessa questão do chip, né? E depois a gente veio a saber que era uma pessoa, foi até interditada, né? Porque tinha algum problema. Algum problema, claro. Que podia ser uma restauração dentária. Ele achou que era ele ouviu alguma coisa de chip e pensou, agora sou eu. A Elisa, que quase está na inteligência artificial, algum robô apareceu? Olha, mas recentemente aconteceu. Geralmente é o advogado que dá boas notícias para o cliente, né? Como é que anda o processo e tal. Recentemente, um cliente entrou em contato com a gente, falando, nossa, doutor, o nosso processo está super indo bem, a gente vai ganhar, vai dar tudo certo. Olha o que eu achei. Ele perguntou para o ChatGPT como estava andando o processo dele. O ChatGPT colocou que estava andando muito bem, né? Aquelas respostas prontas, 11h30 da noite. Daí, na hora, eu não sabia nem o que falar para o cliente, porque, olha, o processo está bem no início. Não tem ainda decisão. E o que é as novidades? Olha Imagina, só. A doutora com 17 mil processos andando, está bem no início, como é que... Gente, muito legal, muito legal. Agora a gente está aqui brincando, a gente vai encerrar. Se não fosses advogada, o que tu gostaria de ser? Olha, hoje em dia não vejo outra coisa que eu faria. Não, de profissão. Não advogada. Advogada. Dargela. Se eu não fosse advogada, também amo o que eu faço, com certeza. Já tive experiência de sala de aula, professora, né? Nessa área da licenciatura, acho que eu me encontro bastante também. Já tive experiência de ser professora de cursinho preparatório para concurso público. Então, esse universo, assim, da área do direito, a área acadêmica, me atrai bastante. Seria, então, por aí. Elisa? Provavelmente, eu acho até que estou encaminhando para isso, seria professora também de universidade, mas para os adultos, assim, para os graduandos. Muito legal. Tá dentro, né? Advogada, como professora, porque às vezes a pessoa tem uma profissão, mas gostaria de ser bem outra, bem o contrário.
Gostaria de ser bailarina, gostaria de ser um astronauta, alguma coisa assim. Como tem diversas pessoas que fizeram direito e não advogam, né? Exato. Deixaram totalmente a profissão de lado e Que entregam, às vezes, o diploma. Ó, pai e mãe, tá aqui o diploma. Vocês Verdade. gostariam que eu fosse tal profissão, mas eu gosto de ser outra. Exatamente. E muita Isso gente, acontece. muitas vezes, né, eu vejo muita gente da minha faixa etária, até um pouco mais nova, fazendo transição de carreira, né? Em diversas áreas, não Sim. só do direito, mas, né? Sempre tive o sonho de fazer outra coisa, de empreender, de ter um Isso aí. negócio das Mas a pessoas, gente vê né? muito isso. Muito. Eu me formei em medicina, mas eu gosto de comida. Eu quero ser um chefe de cozinha, né? Isso tem muitas assim. Muitas pessoas. E a gente pode ir se ressignificando com o passar do tempo. E E tá pode tudo ser bem. outras coisas também, não Isso. precisa ser exatamente... Até porque as profissões hoje estão mudando Eu demais. agora sou meia advogada e meia avó. Tu é bobó, então. Como diz, Isso aí. aquela avó que fica boba com os netos. Isso. Dois netos. Dois meninos. Não, um menino e uma menina. Uma menina. É uma alegria, né? É uma alegria. É uma alegria. Vamos chegar lá um dia. Vamos ter essa Por enquanto, a sorte. gente vai ficar ouvindo as histórias aqui da vovó Isso. também. Gente, a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui na sala de estar, agradecendo a essas 3 mulheres inspiradoras, que eu tenho certeza que a história delas vai inspirar muito de vocês e que vocês acompanhem o episódio do Sala de Estar. Então, agradecendo a Elisa Piovesana, a Dargela Calvi e a Clarice Vos Gonzatti, que com certeza pavimentou ali a estrada aqui da advocacia para as mulheres aqui em Encantado. Muito obrigada. E até o próximo. Eu que agradeço o convite, fiquei bem lisonjeada. Obrigada. Obrigada pelo convite, Ângela. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer da prazer mesma também. forma. Muito obrigada. E obrigada aos nossos patrocinadores. Até mais.